Nessa videoaula nós falaremos sobre os princípios da óptica geométrica. Bem, começamos aí pelo princípio da propagação retilínea da luz. O que esse princípio fala? Nos meios homogêneos, ou seja, naqueles meios que não são irregulares, e em meios transparentes, a luz ela sempre se propaga em linha reta. Isso é um dos princípios mais importantes da propagação da luz. Ele vem me dizer o seguinte: se a luz se propaga em linha reta, então em situações normais, em situações ambiente, vamos dizer assim, em situações onde se aplica a teoria de Newton, você vai ter aí, por exemplo, que a luz não faz curva. A luz sempre se propaga em linha reta. E com isso, então, a luz não contorna obstáculo, diferentemente do som, por exemplo, que contorna obstáculo. Então, o primeiro princípio de propagação da luz é o princípio da propagação retilínea. A luz sempre se propaga em meios transparentes e homogêneos em linha reta. E aí você tem algumas evidências que comprovam isso. Por exemplo, se você está numa floresta e começa a observar as frestas, né, da luz solar, você vai ver que essas frestas elas vêm em linha reta. Outra coisa que evidencia isso é quando você observa, por exemplo, uma catedral, como essa aí da imagem, você percebe os feixes de luz adentrando a catedral em linha reta. Outra coisa que é uma consequência da propagação retilínea da luz é a existência da sombra. Se a luz não se propagasse em linha reta, ou seja, se a luz fizesse curva, se ela contornasse obstáculos, a gente não veria a sombra, por exemplo, porque a luz iria contornar e onde seria sombra ia ter iluminação. Portanto, a sombra ela é uma consequência direta de a luz só se propagar em linha reta. Bem, com isso, o que a gente observa? Se eu tenho uma fonte de luz pontual, que é esse ponto aí, e se eu coloco na frente dessa fonte de luz um corpo opaco, um corpo que não deixa a luz passar, você vai ver projetado em um antiparo uma sombra, e essa sombra ela é idêntica ao formato do corpo opaco. Então, se você colocar, por exemplo, aí no corpo opaco um jacaré, você vai ter no antiparo a sombra de um jacaré formado. Isso é que se evidencia com a propagação retilínea de um feixe de luz. Bem, e aí claro, quem nunca brincou, né? Devido aí à propagação retilínea, devido à existência de sombras, é que a gente pode brincar formando sombra com as mãos, uma brincadeira bem divertida que toda criança já fez isso um dia na vida. Bem, sombra e penumbra. Qual é a diferença entre sombra e penumbra? Pessoal, a gente pode dizer que a sombra é quando aquela região não recebe nenhum raio de luz. Ou seja, quando ela está breu puro, como a gente chama. Por outro lado, a penumbra é uma região que ela está, por exemplo, embaçada, vamos dizer assim. Ela não está perfeitamente iluminada, mas ela também não está perfeitamente escura. Bem, só existe formação de sombra e penumbra quando a fonte de luz é extensa, ok? Fontes de luz pontiformes, elas não formam penumbra. Fontes de luz pontiformes, elas formam apenas sombra. Agora, se você tem uma fonte de luz extensa, você vai ter no interior da sombra, no miolo, vamos dizer assim, da sombra, uma sombra projetada, uma sombra total. Por outro lado, nas bordas daquela região, você vai ter uma região meio que embaçada. Essa região é o que a gente chama de penumbra. E aí você tem uma imagem mostrando duas fontes de luz que são extensas, mostrando a diferença entre sombra e penumbra. Você pode perceber que perfeitamente atrás aí da bola está tudo escuro. Isso aí é sombra. Mas nas bordas da bola está meio termo, né? Está meio que escuro e meio que claro. Isso aí é a penumbra. Por que está meio termo nas bordas? Porque as bordas recebem luz de apenas uma fonte, mas não recebe da outra. Então é uma coisa que não é tão iluminada, mas também não é tão escura. Câmara escura de orifício. A câmara escura de orifício ela é talvez a aplicação mais imediata do conceito de sombra e também da questão da sombra ela ser sempre proporcional ao tamanho do objeto que está projetando ela. Imaginemos o seguinte: imaginemos uma caixa perfeitamente fechada. Essa caixa perfeitamente fechada e escura, por isso que é chamada de câmara escura, ela tem um pequeno orifício em uma das extremidades. Bem, esse pequeno orifício na frente
Na frente dele é colocado uma vela acesa, qualquer fonte de luz, uma vela, seja o que for. O que você vai observar? Você observa que toda vez que eu coloco uma fonte de luz na frente de uma câmara escura de orifício, na frente da abertura de uma câmara escura de orifício, no fundo dela, lá na parte posterior, vai ser formada a imagem desse mesmo objeto, só que essa imagem é de cabeça para baixo. Percebam aí que a vela está acesa na frente e no fundo da caixa tem exatamente a imagem de uma vela formada, só que a vela está de cabeça para baixo. Isso é o que é uma câmara escura de orifício. Todos nós temos uma câmara escura de orifício. Para quem não sabe, os nossos olhos são câmaras escuras de orifício. Nós temos então a pupila, né, que é o orifício por onde a luz penetra nos nossos olhos. A luz que penetra nos nossos olhos, ela é projetada na nossa retina, no fundo do olho, e ela é projetada de cabeça para baixo, como a gente pode observar na câmara escura. E aí você diz, e por que a gente não observa as coisas de cabeça para baixo? Porque o nervo óptico, ele trata de voltar a imagem para a posição original, para a direção original. Por isso que a gente não enxerga as coisas de cabeça para baixo, senão nós veríamos. Bem, câmara escura de orifício, mostrando aí através de um esquema, né? Imagine aí essa seta colocada na frente dessa câmara escura de orifício. O que vai acontecer? O raio de luz que sai da parte superior dessa seta, ele penetra pelo furo da câmara escura e é projetado no interior dela. Por outro lado, o raio de luz que sai da parte inferior também penetra pelo furo do orifício, né, pelo furo da câmara, e é projetado no fundo da câmara. Só que observem, o raio de luz que saiu de cima da seta foi projetado embaixo, e o raio de luz que saiu de baixo foi projetado em cima. Por isso que a imagem vai se formar no final da câmara escura, só que de cabeça para baixo, como eu falei, por causa dessa reversão entre os raios quando eles penetram o orifício. Bem, o que interessa para a gente aqui é, por exemplo, descobrir qual é a altura dessa imagem que foi formada. O que a gente pode perceber é que se eu chamar de Hzão a altura do objeto, de Hzinho a altura da imagem, se eu chamar de Dzão a distância do objeto até a abertura da câmara, e se eu chamar de Dzinho o comprimento da câmara de orifício, observem que foram formados dois triângulos, e que esses dois triângulos são semelhantes. Sendo os triângulos semelhantes, eu posso então montar uma proporção. Montando a proporção, Hzão está para Dzão, assim como Hzinho está para Dzinho. O que é isso? Isso é uma fórmula para que você possa calcular, por exemplo, qual é o tamanho de uma imagem que se formou numa câmara escura de orifício. É só você pegar a altura do objeto sobre a distância do objeto até a câmara, está para a altura da imagem sobre a distância da abertura até o fundo da câmara, ou seja, está para o comprimento da câmara. Bem, aí eu trago um exemplo. Em determinado momento, um edifício projeta uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, uma régua de 30 centímetros projeta uma sombra de 20 centímetros. Calcule a altura do edifício considerando a representação ao lado, que está fora de escala. Esse exemplo eu trouxe ele logo após câmara escura, porque é parecido, mas não tem muito a ver com câmara não. Na verdade isso é matemática pura mesmo, semelhança de triângulos. O que a gente pode perceber? Como os triângulos são semelhantes, os triângulos MNP e EFG, dá para a gente montar uma proporção entre suas medidas. Então você pega que MN está para EF, ou seja, a altura para altura, assim como NP está para FG, ou seja, sombra para sombra. MN é X, EF 0,5 metros, NP é 30 metros e FG 0,2 metros. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Quando eu pegar 0,5 vezes 30 dá 15, passo 0,2 dividindo, então o X é 15 dividido para 0,2. Quando a gente fizer essa divisão, x é igual a 75 metros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse edifício ele tem 75 metros de altura
e por isso ele está projetando uma sombra de 30 metros de comprimento. Então você não precisa saber câmara escura para fazer esse exemplo. É só você, por exemplo, saber montar semelhança em triângulos, matemática pura aí dá para resolver. Quarto exemplo, esse sobre câmara escura. Uma câmara escura tem profundidade de 40 centímetros. A que distância, que eu vou chamar de P, da câmara está uma árvore de 3,5 metros de altura, se sua imagem tem altura de 3,5 centímetros. Vamos lá então, vamos tentar montar aqui uma figura para a gente imaginar. Você observa aí a árvore de altura O, ela está a uma distância da câmara escura, essa distância que eu chamo de P. Você observa que a câmara escura ela tem um comprimento D, e aí, claro, no fundo dessa câmara escura é formada uma imagem da árvore, lógico, né, de cabeça para baixo, como a gente já esperava. E a altura da árvore eu estou chamando de I. Lembrando que esses triângulos são semelhantes, você tem aí que, pelos dados da questão, a altura da árvore é 3,5 metros, o comprimento da câmara escura 0,4 metros, e o tamanho da imagem, que é 3,5 centímetros, é na verdade 0,035 metros. Coloco tudo em metro para facilitar. Bem, como os triângulos são semelhantes, monte aí a semelhança. Então O está para I, ou seja, a altura da imagem, ou a altura da árvore está para a altura da imagem, assim como P está para D, ou seja, distância da árvore está para a distância da imagem. Substituo os valores. O O é 3,5, o P eu quero saber, o I 0,035, o D 0,4. Faz produto dos meios pelos extremos, passa agora o 0,035 dividindo. Quando eu fizer a divisão, o P é 40 metros. Então você tem uma árvore de 40 metros de altura. Vamos falar agora sobre o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Falamos anteriormente sobre o princípio da propagação retilínea. São 3 princípios, né? Agora a gente vai para o segundo princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que ele vai dizer? Ele vai dizer que a trajetória seguida pela luz, ela não depende do sentido do percurso. Se um raio de luz foi por um determinado percurso, a volta dele também será por aquele percurso se ele for refletido. Bem, aí o que você tem como consequência disso? Imagine aí essa lanterna. Ela emite um raio de luz, um feixe de luz. Esse feixe de luz ele é refletido em 2 espelhos, como você pode ver. Se você pegar e colocar outra lanterna no final da reflexão desse raio de luz, as reflexões dos raios dessa outra lanterna vai seguir um trajeto contrário. Ou seja, o trajeto que os raios de luz da primeira lanterna utilizaram para ir é o mesmo trajeto que os raios de luz da segunda lanterna vão utilizar para voltar. Bem, isso é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. E ela tem uma consequência muito importante no nosso dia a dia. Por exemplo, se você está num carro e você olha para o retrovisor e vê alguém atrás de você, o sentido dos raios de luz que percorreu daquele alguém até o retrovisor do carro para chegar em você e você vê-lo, é o mesmo sentido dos raios de luz que vão percorrer de você, refletir no retrovisor do carro, até chegar naquele alguém. O que isso quer dizer? Se você olha para um retrovisor e vê alguém, se aquele alguém olhar para o mesmo retrovisor, irá ver você. Isso é uma consequência direta do princípio da reversibilidade dos raios de luz. O último princípio é o princípio da independência dos raios de luz. O que isso quer dizer? Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto como se os outros não existissem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente faz 2 raios de luz se cruzarem, não existe interferência entre eles. Isso é uma coisa que ela é até talvez incomum para nós. Porque se você pegar, por exemplo, 2 fontes sonoras e fizer 2 ondas sonoras se cruzarem, elas vão interferir uma na outra. Mas isso não é verdade com a luz. Se você pegar 2 raios de luz, fizer os 2 raios de luz se cruzarem, no encontro desses 2 raios de luz irá formar uma cor que é resultante daquelas 2 luzes, mas após passarem aquele ponto de encontro, cada raio de luz continua como se nada tivesse acontecido,
porque um raio de luz ele não interfere no outro raio de luz. Isso é o princípio da independência dos raios de luz. Você pode perceber isso principalmente em alguns shows musicais, onde você tem aí vários feixes de luz, esses feixes de luz se cruzam, mas nada acontece com eles após eles se cruzarem. Eles continuam como se nada tivesse acontecido. É o que a gente pode ver também nessa outra imagem. Você tem uma luz amarela e uma luz azul. No momento de encontro dessas duas luzes, se forma o ciano, né, que é uma mistura do amarelo com o azul, mas depois do cruzamento desses raios, eles continuam, o que era azul continua azul, o que era amarelo continua amarelo, como se nada tivesse acontecido. Trago aí um exemplo. Durante uma apresentação, os cantores de uma dupla são iluminados por holofotes diferentes. Os holofotes emitem feixes de luz que se cruzam, como mostra o esquema abaixo. O princípio que explica o cruzamento dos raios luminosos é A. Observem que os holofotes se cruzam e, após se cruzarem, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Como eles continuam como se nada tivesse acontecido, nós temos então o que explica isso, é o princípio da independência dos raios luminosos, certo? Então a correta é a letra C. Uma coisa que dá para a gente observar é que esses raios de luz eles se propagam em linha reta, como disse o primeiro princípio, né? A luz sempre se propaga em linha reta e quando os raios de luz se cruzam, eles continuam como se nada tivesse acontecido, porque eles são independentes, é o que falou esse último princípio. Vamos falar um pouco agora sobre a luz branca. Eu já até citei isso para vocês. A luz branca ela é uma luz policromática, que ela é resultante da união de todas as cores. Se você pega todas as cores disponíveis, as 7 cores do arco-íris, mistura tudo, o resultado da mistura das 7 cores do arco-íris é a luz branca. Só lembrando aí que eu já falei também que o preto é a ausência de luz. Se eu não tenho nenhuma luz, eu tenho preto. Bem, aí você tem coisas que comprovam que a mistura de todas as cores é a luz branca. Você tem, por exemplo, o arco-íris, que nada mais é do que a dispersão da luz branca pelas gotículas de água. A gente vai falar melhor sobre o arco-íris quando estivermos falando aí de refração. Mas enfim, o arco-íris ele se forma de 7 cores porque a luz branca do Sol ela é dispersada, acontece a dispersão quando ela atinge as gotículas de água e aí você percebe as cores separadas. Outra coisa que vai evidenciar que a luz branca ela é a mistura de todas as cores é quando você pega um prisma e atinge ele com um feixe de luz branca. Quando essa luz que atingiu o prisma sai do outro lado, sai na outra extremidade, a luz sai dispersa e aí você consegue ver feixes de luz luminosos em vez de um feixe de luz branca. Beleza. Então, sabendo que a luz branca ela é a reunião de todas as cores, vamos observar como é que você percebe a cor de um objeto. Por exemplo, se eu estou com a camisa azul, por que a minha camisa é azul? Na verdade, a cor de um objeto é a cor que aquele objeto reflete. Se você, por exemplo, pegar uma camisa azul e expor ela à luz branca, o que vai acontecer? Ela vai absorver todas as outras formas de luz, então ela vai absorver a amarela, vai absorver a vermelha, vai absorver a violeta, vai absorver, por exemplo, a laranja, e ela vai refletir apenas a cor que ela é. No caso, é uma blusa azul, ela vai refletir apenas a cor azul. Então, na verdade, a cor de um corpo é a cor que aquele corpo é capaz de refletir. Ele recebe várias cores, mas reflete apenas aquela que é a sua cor. Bem, então para a gente poder brincar um pouco com isso, imaginemos uma fonte de luz branca e vamos imaginar aqui 3 objetos. Vamos lá. Esse primeiro objeto está aqui um observador, né? Essa fonte de luz branca, dela vai sair raios de luz branca, né? Lógico. Esse raio de luz branca vai atingir os objetos. Imaginemos que esse primeiro objeto seja azul. O que vai acontecer? Esse raio de luz branca, ao atingir o objeto azul vai absorver todas as outras cores, a verde, a amarela, a vermelha, e vai refletir apenas azul. Essa luz azul refletida chega até os nossos olhos e a gente consegue ver esse objeto como sendo azul. Agora imaginemos que o segundo objeto também seja atingido pela mesma luz branca
Só que agora o segundo objeto ele é vermelho. O que vai acontecer? Ele vai absorver todas as outras cores, então ele vai absorver a azul, vai absorver a amarela, vai absorver a verde e vai refletir apenas a vermelha. Essa luz vermelha que ele refletiu chega até os nossos olhos e a gente consegue observá-lo como vermelho. Portanto, então, a cor de um objeto é a cor que aquele objeto é capaz de refletir. Vamos então para o terceiro exemplo. Esse terceiro objeto, uma esfera, ele é atingido pela mesma luz branca. Só que esse terceiro objeto ele é verde. Então ele absorve todas as outras cores, ou seja, absorve amarelo, absorve azul, absorve vermelho, absorve violeta, absorve laranja e reflete apenas a verde. Essa luz verde refletida chega até os nossos olhos e a gente enxerga aquele objeto como sendo verde. Portanto, a cor de um corpo é a cor que ele reflete. E aí tem algumas curiosidades interessantes. Por exemplo, por que roupa branca é mais fria? Porque a roupa branca ela reflete a luz branca. Como a luz branca é a mistura de todas as cores, então a roupa branca reflete todas as radiações. Como ela reflete todas as radiações, ela fica mais fria. Por outro lado, por que uma blusa preta é muito quente? Porque o preto é a ausência de cor. O que isso quer dizer? Uma blusa preta, ela não reflete nada. Se você for para uma luz solar com a roupa preta, a blusa preta, ela vai absorver toda a radiação solar e não vai refletir nada. Como ela vai absorver toda a radiação solar, por isso que ela vai ficar quente, por isso que ela vai esquentar. Bem, a cor de um corpo, ela depende então do tipo de luz a que ele está sendo submetido, né? Vamos lá então. Um corpo azul, se ele reflete uma luz branca, ou se ele recebe uma luz branca, ele vai refletir apenas a azul. Um corpo branco, se ele recebe luz branca, ele vai refletir tudo. Foi o que eu acabei de falar no caso da roupa, né? E um corpo negro, se ele recebe luz branca, ele vai absorver toda essa luz, toda essa radiação e não vai refletir nada. Bem, vamos imaginar o seguinte: se a cor de um corpo é a cor que ele é capaz de refletir, como ficaria a bandeira nacional iluminada por diversas cores? Vamos lá então. Se eu pego a bandeira nacional e ilumino ela com luz branca, ela fica como ela é. Por que ela fica como ela é? Essa parte verde vai absorver todas as cores e vai refletir o verde. Essa parte amarela absorve todas as cores e reflete a amarela. A esfera azul absorve todas as demais cores e reflete o azul. E essa faixa branca vai refletir todas as cores. Vai ficar branca então. O que você observa? Quando um corpo ele é exposto a uma luz branca, ele vai aparecer da forma como ele é, com as cores que ele realmente é. Agora, se você pega um determinado corpo e expõe ele a uma luz que não seja a luz branca, aí vai depender do que ele reflete, a forma como você vai visualizá-lo. Por exemplo, se eu pegar a bandeira nacional e colocar ela em um ambiente que tenha apenas luz vermelha. Vamos lá. O retângulo verde, ele reflete apenas o verde. Como ele reflete apenas o verde, ele não reflete o vermelho. Se ele não reflete o vermelho, o que isso quer dizer? Onde é verde, vai ficar preto, porque não vai refletir nada. O losango amarelo, mesma coisa, reflete apenas o amarelo. Se reflete apenas o amarelo, não vai refletir o vermelho. Portanto, o losango amarelo vai ficar preto, porque não vai refletir nada também. O mesmo vai acontecer com a esfera, com o círculo azul. O círculo azul ele vai refletir apenas o azul. Como a luz é vermelha, ele não vai refletir nada e vai ficar preto. Agora, a faixa branca reflete todas as cores do arco-íris. Se reflete todas as cores do arco-íris, reflete o vermelho também. Então a faixa branca vai ficar vermelha. Ou seja, se eu pego a bandeira nacional e coloco em um ambiente que tem apenas a luz vermelha, você vai enxergar a bandeira nacional assim, toda preta, exceto a faixa central, que ela vai ficar vermelha, porque a luz é vermelha. Vamos continuar a brincadeira. E se eu pegar a bandeira nacional
e colocar ela em um ambiente que tem apenas a luz verde. O raciocínio é parecido. O retângulo verde vai ficar verde porque ele reflete o verde. O losango amarelo e o círculo azul vão ficar preto, porque eles refletem apenas azul e amarelo. Se não tem azul nem amarelo, tem só verde, ele não vai refletir nada, então vai ficar preto. E lógico, a faixa branca vai refletir verde, porque se ela reflete o branco, ela reflete todas as cores, então reflete o verde. Daí a bandeira nacional ficaria desse jeito aqui, ou seja, verde com preto. Continuando, se eu pegar a bandeira nacional e iluminar ela com a luz azul, o verde e o amarelo vão aparecer preto. Já sabem por quê? Porque o verde e o amarelo não reflete azul, só reflete verde e amarelo. Não tendo verde e amarelo, eles vão ficar preto porque não reflete nada. O círculo central vai refletir o azul, porque ele já é azul, e a faixa branca também vai refletir o azul. Então a bandeira ficaria assim. Por último, se nós iluminarmos a bandeira nacional com a luz amarela, o que não é amarelo, ou seja, o verde e o azul, vai aparecer preto, porque não vai refletir nada. O amarelo vai refletir amarelo. E o branco vai refletir o amarelo, porque o branco é a mistura de todas as cores. Então a bandeira ficaria desse jeito aqui. O que eu quero dizer com isso? Observem que, dependendo da cor com que você ilumina um determinado objeto, é a cor com que aquele objeto vai aparecer. A cor do objeto é a cor que ele é capaz de refletir, mas ele só é capaz de refletir diante da cor que ele está sendo atingido, diante da luz que está atingindo ele. Bem, trago um exemplo. Escolha a ou as alternativas que são corretas. A letra A. O olho humano vê um corpo amarelo quando este, ao ser iluminado pela luz branca, reflete difusamente apenas a luz amarela. A letra B. O olho humano vê um corpo amarelo quando este é iluminado apenas pela luz amarela. O que a gente pode perceber? A alternativa A está correta. Por que ela está correta? Ao ser iluminado pela luz branca, o corpo ele terá a cor determinada pela luz que ele reflete. Então, se o corpo é amarelo, ele vai, ao ser iluminado pela luz branca, ele vai refletir a luz amarela. Ok? Dessa forma, então, a letra A é verdadeira. Já a letra B, ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque ela diz que o olho humano vê um corpo amarelo apenas quando esse corpo é iluminado pela luz amarela. Isso é mentira. Se eu pegar, por exemplo, um corpo amarelo e iluminar ele com a luz branca, ele vai se mostrar amarelo também, porque ele vai refletir a luz amarela. Bem, sétimo exemplo. Um corpo apresenta-se azul aos nossos olhos quando iluminado pela luz branca. Se esse corpo for iluminado por uma luz de outra cor, que não seja a azul nem a branca, que cor ele irá apresentar? Bem, se o corpo é azul quando ele é iluminado pela luz branca, isso quer dizer que a cor desse corpo é azul. Ou seja, o material que compõe esse corpo absorve todas as demais cores e reflete apenas a azul. Se ele reflete apenas a azul, e eu pegar esse mesmo objeto e iluminar ele com outra cor, que nem é nem a azul e nem a branca, ele não vai refletir nada. Se ele não vai refletir nada, ele vai se mostrar preto, ok? Portanto, esse corpo azul, quando iluminado pela luz branca, ao ser iluminado por outra cor que não seja nem azul e nem branca, ele vai se mostrar um corpo negro. Bem, dessa forma a gente finaliza essa nossa videoaula. Logo em seguida a gente retoma com a continuação ainda de partes referentes a esse tópico que estamos trabalhando.